A doença de Tay-Sachs é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, ambos os pais precisam ser portadores da doença, de um alelo da doença, para conseguir transmitir para a sua prole. Ela é uma doença que ocorre no gene do cromossomo 15, que é conhecido como gene XA. O gene XA é responsável por produzir a subunidade alfa de uma enzima chamada exosaminidase. Para entender melhor a doença de Tay-Sachs, a gente precisa compreender a estrutura de um neurônio. O neurônio é composto por ramificações, que são os dendritos, por um corpo celular e um pericário, que é o citoplasma desse corpo celular, cone de implantação, bainha de mielina. Entre as bainhas de mielina, a gente tem os nódulos de Ranvier e o terminal sináptico. No pericário, assim como em qualquer outro tipo de célula, a gente tem organelas. E precisamente na doença de Tay-Sachs, a organela afetada será o lisossomo. A membrana plasmática do corpo celular do neurônio é composta por gangliosídeos, principalmente, como a gente está falando de Tay-Sachs, o gangliosídeo GM2. Esse gangliosídeo é basicamente um fosfolipídio de membrana e ele tem que ser degradado constantemente, que vai ser degradado pela essa enzima exosaminidase. A exosaminidase possui duas subunidades, a beta e a alfa. A subunidade alfa, na doença em questão, será destruída. Sem ela, a doença não produz, ou há a incapacidade dessa subunidade, faz com que haja um acúmulo de gangliosídeos GM2. Esse acúmulo leva à toxicidade do neurônio, levando a alguns sintomas dessa doença. Entre eles, cegueira, surdez, problemas na deglutição, aumento do reflexo acústico, convulsões, paralisia de músculos e o mais característico sintoma da doença é a mancha vermelho-cereja na retina. Como ocorre a mancha vermelho-cereja na retina? A retina, naturalmente, é uma estrutura transparente. Porém, na condição da doença de Tay-Sachs, vai haver um acúmulo de gangliosídeos GM2, que vai deixar, teoricamente, esbranquiçado a retina. Só que existe uma estrutura chamada fóvea que não tem esse acúmulo, não vai ter esse acúmulo de gangliosídeos, que é a fóvea. E na fóvea a gente vai ter o coroide. O coroide é uma estrutura ricamente vascularizada. Ou seja, a parte esbranquiçada é devido a um acúmulo do gangliosídeo GM2 e essa parte do meio é a fóvea, onde localiza-se o plexo coroide rico em vasos, dando essa impressão, essa mancha característica vermelho que ficou conhecido como mancha vermelho-cereja.
na região da retina. O tratamento da doença de Tay-Sachs consiste em administração de anticonvulsionantes, suporte nutricional e aconselhamento genético. Cabe acentuar que a doença de Tay-Sachs é predominantemente em populações de judeus.